Boa noite. Oi, Li. Boa noite, Sô. Só dar um minutinho pro Instagram avisar o pessoal que tá online. Suzana tá aqui do lado. Ela sempre participa, só não aparece. Tá sem áudio? Tá ouvindo? Tá ok o áudio? Tá saindo ok? Perfeito. Boa noite para quem tá chegando agora. Feriado, né? Acho que é muito difícil o pessoal tá online, mas a live fica no feed, o pessoal assiste depois. Bom, a live de hoje a gente vai falar sobre conscientização em dificuldades. Vou chamar uma amiga minha que tem uma linha de pensamento bem bacana, bem parecida com a minha, para ter uma conversa bem legal, bem desconstruída e bem edificante também, para a gente falar e debater muita coisa bacana, trazer um conteúdo legal para vocês. Então já vou chamá-la aqui para se apresentar também e para a gente começar esse bate-papo de hoje. Oi, Boa noite. boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, se apresente para o pessoal. Ano passado eu deixava todo mundo se apresentar, fala um pouquinho de você, quem é a Aline. Vamos lá, primeira vez fazendo isso, né? Então bate um pouco de nervosismo, logo para mim, né? Que não sou uma pessoa tímida. Meu nome é Aline, eu tenho 34 anos, conheço a Gabi desde os 16. Eu sou mãe do João, exatamente por esse motivo estou num carro agora, porque se eu estivesse em casa, a casa agora deve estar caindo. Sou casada com o Marcos, a pessoa que está em casa fazendo o apartamento não ser destruído nesse momento. Estou com ele há 10 anos. Que mais que a gente pode falar, né? Vamos entrar no âmbito profissional. Eu trabalhei cerca de 10 anos como assessora executiva, digamos assim, trabalhando com diretores, presidentes, fazendo as coisas acontecerem, tanto em comunicação empresarial quanto, enfim, dia a dia, mas sou formada em letras, fiz publicidade e propaganda com a Gabi, depois me especializei em recursos humanos e a psicologia é uma área que eu gosto muito, juntamente com a comunicação. Uma rápida introdução, né, Gabi? Perfeito. E por que estamos falando juntas de saúde mental? Acredito que passamos por situações similares. O que é mais engraçado nisso tudo é que passamos por essas situações e não estávamos juntas por motivos diversos e também por certas maturidades, da gente não compartilhar com as pessoas, que eu acho que nisso a gente já entra no nosso tema. Sabe, a gente Exatamente. não conversar com as pessoas, a gente às vezes ter receio de falar o que a gente está sentindo, ou achar que é frescura, ou achar que vai ser julgado, ou achar que a pessoa não vai entender. Ou às vezes a gente busca falar com alguém, uma certa reação adversa faz a gente se travar. E nisso eu já vou engatando, né? Que nós passamos por essas situações, não conversávamos mutuamente,
por diversos motivos. E eu acho que esse é um principal ponto quando a gente pensa na gente se conscientizar sobre o que a gente está passando, né, Gabi? Exatamente. Quando a Aline estava passando por isso, eu ainda não estava nessa minha fase de ter problemas com a minha saúde mental e eu não tive a empatia de entender, de ter esse olhar para ela. Eu apenas julgava. Então, eu não tive a empatia, não tive essa conscientização, apenas o julgamento. E eu, na posição de amiga, simplesmente me afastei, não estava lá para ela, simplesmente virei as costas, ironizei. E é um peso que eu carrego, mas nós já conversamos sobre. E depois eu passei por isso. E muitas pessoas fizeram o mesmo comigo. E aí eu senti a dor que ela sentiu na época. Então, a dificuldade está ali também, de nós não termos a empatia do outro, de nós não termos o outro olhando para a gente e entendermos o que a gente está passando. De também a nossa dificuldade de pedir ajuda. Porque a mesma dificuldade que eu tive de entendê-la, ela também teve na época de pedir a nossa ajuda. Não somente eu, né, mas o nosso grupo de amigas de entender o que ela estava passando, mas ela também de pedir a nossa ajuda, de explicar o que estava acontecendo com ela também e de poder falar, olha, está acontecendo tal coisa comigo, preciso da ajuda de vocês, porque na época a gente não tinha maturidade para entender e hoje se é um tabu, imagina há 18 anos. Era muito mais tabu ainda, Sim. muito mais do que é hoje, né? Porque hoje nós estamos em 2022 ainda, se é tabu falar de saúde mental, imagina há 18 anos, muito mais. Então, era muito dificultoso se falar de depressão, ansiedade, se falar em procurar psiquiatra e psicólogo. Então, era muito mais difícil se tratar desse assunto. E a jornada, ela esclarece as coisas pra gente e até ajuda a gente a não culpabilizar também as pessoas que, de certa forma, negaram ajuda. Que às vezes não é negar, às vezes não tinham as ferramentas para ajudar uma outra, às vezes a gente não tem ferramenta emocional mesmo, ou não sabe como ajudar, ou ajuda de uma forma que só, digamos assim, atrapalha quem está passando por alguma situação. E quando a gente tenta pedir ajuda, como até mencionei, você complementou, às vezes a pessoa não ajuda ou retorna que você precisa se ajudar mais, ou vem com alguns vieses complicados, como é falta de Deus. Não vamos entrar nesse mérito, mas isso é bem complicado, né? Porque uma depressão, uma crise de pânico, uma síndrome do pânico, ela não tem nada a ver com a fé. O meu caso, por exemplo, eu comecei a ter algumas crises com 16 anos, digamos assim, quando a gente se conheceu mesmo. E eu não sabia lidar com isso. Foi a minha época de mais fé na igreja, sabe? Eu simplesmente não sabia lidar com aquilo e me culpava muito. Cara, por que eu tô sentindo isso? Que responsabilidade, eu não tô sendo grata pela vida que eu tenho. Gente, não é assim. Porque quando a gente entra nesse lado, primeiro a gente não pede ajuda, e se as pessoas ao nosso redor entram nessa linha, a gente deixa de ter a ajuda correta, de às vezes procurar um psicólogo, um psiquiatra, fazer um acompanhamento, para entender por que aquilo está acontecendo. É um trauma de infância, é uma, sei lá, algo voltado com rejeição, com abandono, com encaixe, com padrão. Se a gente entrar nesse viés de falar, é falta de fé, ou falta de você ser grato pela vida que você tem, ou é mimimi, ou é frescura, a gente deixa de tratar um problema que existe. E quando a gente deixa de tratar esse problema, o negócio pode crescer. No meu caso, depois isso foi passando, ou comecei a cobertar na minha época dos 20, que a Gabi também acompanhou, eu ia pra balada todos os dias que eu podia. Não tem nada, nenhum problema pra balada, gente, porque eu amo balada até hoje, mesmo nos meus 34 anos. Mas às vezes simplesmente para esconder aquilo, eu não queria sentir aquilo, eu não queria sentir aquele desajuste, sabe? Me sentir mal, me sentir despertencente do mundo. Se olhar, passar pelo E, autoconhecimento. e você ir pelo caminho do autoconhecimento não tem nada de bonito. É ruim você se questionar que eu sou, o que eu sei sobre a vida, o que eu sei sobre fé, o que eu sei sobre política, o que eu sei sobre relacionamento. É real? O que aquilo foi me passado é real? O que faz sentido para mim agora? E quando você vai mergulhando, cara, isso dói. É foda, dá vontade de jogar tudo fora, sabe? Para você se reconstruir.
Então, é uma luta meio que diária, você entrar nesse caminho e ter receio de procurar ajuda, e às vezes você vai entrando assim nas fases de vou ir pro álcool, vou pra balada, vou acobertar. E aí, depois desse ponto, né? Chegou o momento que, como a Gabi comentou, na nossa época de adolescência, que eu não consegui pedir ajuda, foi bem na época de um intercâmbio, que eu sonhei a minha vida inteira para aquele intercâmbio. No meu segundo, terceiro mês, eu fiquei doente. Eu não conseguia, eu tive um caso de hernia de disco, fiquei muito doente. Meu hoje marido, namorado na época, teve que me buscar. Quando eu voltei, eu não sabia lidar com aquilo. Eu não sabia lidar, porque eu ia para a igreja, eu não encontrava aquela resposta e eu, cara, por que que isso aconteceu comigo? Comecei a me afundar, eu entrava embaixo da mesa do trabalho na hora do almoço, tinha crise de pânico, eu não sabia que aquilo era crise de pânico. E aí eu tentava falar com as pessoas ao meu redor, tipo, eu tentava, mas eu não encontrava com quem falar. Para minha família é uma questão cultural, que é frescura, a gente tem que dar valor à vida, até encontrar terapia. Mas, gente, dos 16, que foi quando começaram assim algumas crises, para os 26, são 10 anos. 10 anos. A gente olha para adolescente e fala, é adolescência, né? Não vamos construir isso desde já. E quando você chega lá nos 34, é um caminho, né? É um caminho todo, que se você vai lá desde baixo e começa, oferece uma ajuda, um suporte, a gente pode evitar que muitas pessoas cheguem aos 34, desculpem, mas fodidas. É isso que eu quero dizer. Com muitos traumas que poderiam ter sido evitados. Sim, E e com não dá. muitos vazios preenchidos de formas erradas, na verdade, né? Sim, mas eu quero. Acho que a Gabi também pensa assim como eu. Não dá pra gente culpar as pessoas mais uma vez. Eu bato nessa tecla, não tem como eu culpar a minha família, ou culpar os meus amigos, ou culpar as pessoas que estiveram ao meu redor por não terem oferecido ajuda. É falta de ferramenta, é algo cultural, é algo que, como a Gabi já falou, é um tabu falar e a gente precisa falar. Exatamente para que as pessoas falem, comecem a se questionar para saber como que eu posso ajudar meu amigo que não está assim, como eu posso ajudar o meu filho, como eu posso ajudar as pessoas ao meu redor e como que eu posso buscar essa ajuda se eu estou me sentindo assim, para eu não chegar numa amiga, para a amiga falar, como eu já ouvi, cara, você precisa se ajudar mais. Você está lá numa puta crise, questionando o seu valor de vida, se você tem que continuar vivo ou não, e alguém falar que você precisa se ajudar mais. Quem esteve num quadro de depressão profunda sabe que às vezes você não simplesmente não tem força para levantar da cama. Não tem força, não existe. Eu não consigo mais me lembrar nessa fase, mas eu lembro que eu estive nessa fase há uns 2 anos. E aí, se você não tem ajuda adequada, você só se afunda. Na verdade, são dias e dias, né? Esse foi um final de semana meu assim, nós até conversamos. Um dos motivos de eu ter mudado a live foi porque segunda-feira eu não estava bem, foi mudado, migrado para hoje. E são dias e dias que a gente luta com isso. Então, tem um dia que você vai acordar e vai falar: hoje tá tudo bem, hoje eu tô estável. E tem um dia que você vai falar: caramba, eu vou precisar lidar com um leão gigantesco no meu dia e cada coisinha que eu fizer vai ser uma conquista. E as pessoas, na verdade, só quem passa por uma crise de ansiedade, com uma crise de pânico, com quem lida com um transtorno, com uma depressão, sabe o que é cada conquista que a gente faz, cada esforço que a gente faz no dia, tomar um banho, conseguir tomar um café, ou até mesmo ir até o portão ou ir trabalhar, é de fato uma conquista. Sair de casa ou às vezes dar um bom dia ou confraternizar com alguém é uma conquista. Porque muitas vezes a gente não consegue conversar com o outro e só de você conseguir se abrir com alguém é muito dificultoso e você conseguir fazer isso, caramba, é uma conquista para você. É muito difícil naquele dia você conseguir fazer isso e você conseguiu. Então, assim, para você é uma vitória, mas para o outro, nossa, como assim? Para ela, você precisa se abrir mais, você precisa confraternizar com seus amigos do trabalho. Então, assim, as pessoas não entendem, só quem está vivenciando isso, quem passa por isso, sabe a dificuldade que é, e é por isso que é tão incrível e tão importante ter você aqui para trazer esse tema de dificuldade e conscientização.
para que as pessoas possam falar e falar com empatia sobre isso. Acho que a gente até comentou esses dias sobre a escuta empática também, porque as outras pessoas precisam ouvir e falar com empatia, porque a gente não pode falar de qualquer forma sobre esse tema. A gente precisa falar com empatia para as outras pessoas. Porque se a gente fala de qualquer forma, a gente está falando aos ventos. Então a gente precisa ter também a escuta empática, porque se a gente vai ouvir quem está precisando de ajuda, a gente vai ouvir muitas vezes e aconselhar com o julgamento, porque muitas vezes nós fomos aconselhadas com o julgamento, como você mesma disse, e a gente está aqui para poder falar e falar para curar. Então não é simplesmente só falar, a gente precisa pregar o falar para curar. Por isso que esse projeto Setembro Amarelo o ano todo existe. Então, quebrar esse tabu é falar para curar. Então, a gente precisa simplesmente levar isso para as outras pessoas, que muitas vezes você que está aqui assistindo e vai assistir também no feed, levar para as outras pessoas que estão no seu feed, que passam por isso também. Por isso que é tão importante esse projeto. Aí me veio até um exemplo na cabeça, que é um meme já um pouco antigo, sabe? Agora, acredito que estamos caminhando um pouco na discussão sobre machismo. Tá, caramba, o que tem isso a ver com o tema? Tudo, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, é que eu lembrei de... Não era um meme, era uma figurinha que eu vi, acho que 2017, 2018, que era um cara falando assim, não pode falar mais nada agora, o que eu posso falar? Não sei o que a mulher quer. E aí tinha outra pessoa falando assim, pergunta o que ela quer. Pergunta se você pode falar isso. E a mesma coisa, vou usar o mesmo exemplo. A pessoa não tá legal? Pergunta o que ela quer, sabe? Como a Gabi, por exemplo, Gabi, eu posso te ajudar de alguma forma? Eu posso te ligar? Você quer conversar? Você quer falar sobre isso nesse momento? Até ao mês, mais ou menos, Gabi não tava... Vamos tomar só uma cerveja? Vamos sair só para tomar uma cerveja? Sem entrar na discussão? Pergunta, sabe? A escuta empática também, às vezes, é isso, é você não oferecer um caminho. Porque às vezes o caminho que você vai oferecer não é o caminho que a pessoa precisa nesse momento, não é o caminho que faz parte da realidade dela, ou que vai encaixar. Pergunta. Se a pessoa não tá legal, se ela te dá abertura para conversar, pergunta: o que eu posso fazer por você? Às vezes a pessoa quer ver alguém, não quer simplesmente se sentir sozinha. Às vezes a pessoa não quer falar com alguém. E aí, sei lá, você pode tentar animar através de figurinha, GIF, não sei. Mas tentar. Ai, vai, você ligou pro seu psicólogo, você já fez isso? Cara, a pessoa que já tá em tratamento, ela já sabe o que ela tem que fazer, sabe? Então, se colocar à disposição, é isso. Pergunta. O que você precisa? Às vezes a gente não vai encontrar, para quem agora tá do outro lado, não vai encontrar esse caminho de volta. A minha pior crise, eu acho que na minha vida, eu coloco 3 crises, né? A de 16, a 26 e a de 20, de 20 não, de 31, que foi depois que meu filho nasceu. E já todo mundo sabe, existe depressão pós-parto, todo aquele, desculpa, caralho a 4 que existe aí, né? Até por questões hormonais, a sua vida mudou, tudo mudou. Só que eu engatilhei numa depressão por muitos motivos, né? Fui demitida logo depois da licença maternidade, trabalho desde 16, não sabia o que fazer com aquilo, enfim, né? E eu cheguei a pedir ajuda para uma amiga na época. Falei, cara, eu preciso ver alguém, eu preciso sair da minha casa. Eu fui direta, eu preciso sair da minha casa. Eu não quero falar sobre o que está acontecendo. Eu preciso sair da minha casa, só isso. Eu não quero ver meu marido, eu não quero ver meu filho. Porque a minha realidade 24 horas é isso, eu quero sair. A pessoa ela não pode me dar aquilo. Ai, desculpa, você está exigindo demais de mim nesse momento, eu não consigo te dar isso. Beleza. Às vezes a gente vai tomar isso de retorno. E tá tudo bem, faz parte. Só que às vezes eu trago isso, eu sei que para muita gente que tá nesse quadro de pedir ajuda é complicado, mas às vezes ser claro no pedido facilita ser ajudado. Eu sei o quanto isso é complicado, às vezes a gente nem sabe como ser ajudado, mas ser direto facilita. Cara, eu não quero ficar na minha casa. Cara, eu tô com dificuldade para dormir. Fica comigo no telefone. Não sei. Às vezes é claro, eu não sei como eu quero ser ajudada. Me ajuda a pensar em alguma coisa, me fala alguma coisa para animar. Enfim, às vezes a gente ser claro no pedido de ajuda também facilita. Olha, eu não tô com vontade de viver hoje. Eu tô com medo de onde isso aqui vai me levar.
Aí se você vê que a pessoa tá entrando no estado realmente preocupante, aí eu acho que é o momento de falar, você já conversou com seu psicólogo, seu psiquiatra sobre isso? Você está tendo acompanhamento antes de eu tentar buscar alguma forma? Porque a gente também não pode ignorar essa parte da ajuda médica, que ela é extremamente importante. E aí, antes de eu parar, de eu começar a falar assim, sem parar, né? Eu quero lembrar um ponto que a Gabi, eu tenho certeza que concorda 100% comigo, na questão da medicação e na questão de um médico. A Gabi usa óculos, vamos pegar o exemplo do óculos. A Gabi não fica sem usar óculos. Alguém critica ela por ela usar óculos? Cara, é a mesma coisa que uma medicação para depressão, ou para ansiedade, qualquer síndrome ou qualquer questão da saúde mental. É uma medicação como outra qualquer, é que a gente tem muito tabu, voltando lá, a questão de manicômios e coisas antigas e como não dá pra gente aprofundar sobre isso, mas o que eu quero levar é, assim como tem gente que toma omeprazol sempre, eu tomo um Eno sempre, ou toma uma medicação controlada para pressão, a medicação para depressão é a mesma coisa, sabe? Aí alguém falou assim, O Cauê é sempre a incrível. Gabi é diferente de óculos. Quando eu vejo a Gabi, eu tenho vontade de colocar óculos por causa da Gabi. Mas é isso a questão. Um remédio para depressão é a mesma coisa, gente. Depressão, falando que é mimimi, ou falta de, enfim, qualquer dos vieses que o pessoal coloca. Em muitos casos, é uma questão bioquímica. É bioquímico, não é só um fator, pode ser desencadeado de um trauma ou de uma ruptura, de qualquer acontecimento, sim. Mas também tem os casos que podem vir de assim, uma questão de hereditária, um quadro na família, ou simplesmente os neurotransmissores lá, gente, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, tá? Na minha época mais depressiva eu tentei estudar, me aprofundar para entender o que estava acontecendo comigo, mas a Gabi vai ter depois, obviamente, a live com pessoas recomendadas no assunto, né? Mas eu quero lembrar que não é só isso. Às vezes é uma questão bioquímica. A gente precisa do regulador ali para Sim. fazer as coisas se encaixarem, a conexão acontecer ali. Então, a gente falar que vou só fazer uma cura ali na igreja tá tudo certo, gente, às vezes não é só isso. Não é. Precisa No de... último projeto, desculpa te interromper, no último projeto eu trouxe o Dr. Rodrigo, psiquiatra, para falar sobre isso e ele deu um show aqui falando sobre a medicação. E ele estará aqui com a gente em dezembro também. Ele vai se aprofundar no assunto de TDAH. Nossa, demorou para sair. TDAH, mas ele vai falar também muito sobre medicação novamente. E na última live eu falei também que, na verdade, é uma tríade, né? Que somos nós, a medicação e a terapia. Porque é a nossa vontade, a medicação agindo onde falha o nosso cérebro sempre, porque sempre tem, quando a gente tem uma ansiedade, um transtorno, uma depressão, onde a família das inas falta. Alguma serotonina, endorfina, algo que está deixando o nosso cérebro de produzir. Então, precisa da nossa vontade, algo das nossas inas que está deixando de ser produzida, e a terapia para que a gente tenha o entendimento de algo, que é a visão 360 que a terapia nos dá. Então, é essa tríade que falta, que precisa ser acompanhado os três juntos. Se não for os três, não vai funcionar. Sim, Não tem como isso funcionar. exato. Em algum momento, dependendo do caso, acho que até falei em um áudio hoje com a Gabi sobre isso. Há casos que a gente vai poder ficar se dar alta não, um médico dar alta da medicação. Mas tem casos que assim como que vai ter um controle e não quer dizer que a pessoa tem um problema mental. É um arranjo mesmo. E aí, quando a gente pensa em outras terapias, terapias holísticas, atividade física, qualquer outra atividade que gere endorfina, adrenalina ou qualquer outras das inas, elas são complementares. Não dá para Exatamente. simplesmente ignorar um tratamento médico, ignorar toda essa tríade e partir para os complementares. Eu acredito muito que os complementares ajudam demais. Depois que eu voltei a fazer atividade física, realmente
estabilizou um pouco mais, mas eu não conseguia chegar num ritmo de atividade física antes da minha tríade ali estar normalizada. Normalizada não, estar tá com uma cadência decente, sabe? Para eu conseguir me dedicar a outra coisa, porque antes eu simplesmente me dedicava a me manter sã. Então, depois que você começa a se sentir um pouco mais sã, acho que sã não é nem a palavra. Eu falava muito para minha psicóloga que eu me sentia entrando num supermercado e quando você entrar num corredor assim, imagina, você vê um homo junto com um pacote de óleo, aí de repente tem arroz, desinfetante, ração para cachorro, tudo misturado. Eu me sentia assim. Às vezes a gente precisa da medicação para fazer com que as coisas estejam um pouquinho no seu lugar, para você conseguir ver quando chega um gatilho e vai te deixar mal, ou vai te deixar irritado. Sem a medicação e sem esse tratamento terapêutico, você não consegue. Então, ir partir para uma sair da tríade e ir para as complementares, às vezes pode ser um pouco problemático antes de você ver que seu corredorzinho do supermercado está um pouco mais organizado. Eu acho que organizado, tipo um São Vicente da vida Não supermercado, tem. nunca vai estar, nunca estará. Não, não tem. É uma, acho que eu falei na última live, sempre falo, né? A Maria José, a minha psicóloga, ela sempre usa uma frase, que se não me engano é de Freud, que ele fala que todo mundo precisa ser um pouquinho neurotiquinho, que ninguém nunca vai ser perfeito. E isso é muito real, porque a gente precisa, para dar esse movimento na vida, para a gente ter esse tesão na nossa busca, para a gente buscar sempre esse autoconhecimento, porque acho que o ser humano ele é movido pelo desafio. Então, se a gente não ter essa busca, essa inconstância, mas não, né, essa discrepância também, mas essa inconstância de altos e baixos, acho que a vida não vai ter graça. Então, a gente precisa sempre ter esse altos e baixos, mas assim, perfeito nunca vai estar. Nunca vai estar. Não tem como. A questão é você sentir um pouco mais saber o que você está olhando ali, sabe? Eu não Sim. conseguia sem um pouco dessa estabilidade. Eu misturava muitas coisas que estavam acontecendo. A diferença de você saber ver o que é meu, o que é do outro, o que o outro fez comigo que não tem nada a ver comigo, sabe? Não misturar o que aconteceu, o filho chorando com eu não ser boa o bastante, sabe? Às vezes você precisa dessa certa uma organização, no mínimo um pouco estruturadinha, perfeita ela não vai ficar. E a vida é instável, não tem como, na hora que você achar que tá tudo organizado, vai acontecer uma coisa, uma mudança, um falecimento, uma troca de trabalho, qualquer coisa que vai dar uma chacoalhada ali nos armários. O importante é você ter o suporte para na hora que você vê que tá tudo tremendo, alguém ajudar você a lhe segurar. Esse alguém pode ser a terapia, pode ser a medicação, mas você precisa ter esse apoio que seja algo seguro que você pode contar. Algo seguro, quando eu digo uma rede de apoio segura, começando realmente pela ajuda médica. Como voltando lá no tema, né? Como eu sei que eu estou com depressão, como eu sei que eu estou tendo uma crise de pânico, como eu sei que eu estou tendo uma crise de ansiedade, que eu tenho uma síndrome, ou que tem tantas outras síndromes que se desencadeiam. Ajuda médica. Ajuda médica. Primeiro sair do ponto que. Me corrige e me complemente, Gabi, mas primeiro sair do ponto que, cara, é só uma frescura, é só uma fase. Se essa fase está demorando demais para passar, eu acho que é o momento de buscar uma ajuda, não é? Sim, total. Total. E se há outras pessoas, principalmente familiares e amigos, que queiram te ajudar, aceite ajuda. Nunca fique achando que, ah, não, não é nada. Ou se outras pessoas estão notando sinais em você, aceite ajuda. Seja a pessoa que vai aceitar ajuda, sim. Porque se outras pessoas notam e você não nota, então é porque tem algo errado. E isso acontece demais. Demais, demais, demais. E as pessoas não aceitam ajuda porque aí a dificuldade está nela. Porque ela mesma tem esse tabu de achar que não, eu não vou aceitar ajuda porque terapia é coisa de louco, porque psiquiatra, então, é coisa de mais louco ainda. Porque isso, eu acho que a palavra psiquiatra é sempre muito mais forte que terapia. Terapia ainda eu acho que é razoável, mas a palavra psiquiatra é muito mais forte. Eu acho que esse é o tabu que realmente precisa ser quebrado. Mas então, se outras pessoas notam um sinal em você e você não vê esse sinal, eu acho que sim, está na hora de você rever e aceitar sim essa ajuda.
que é algo normal, é algo comum, tá tranquilo. Poxa, por que não? Ah, por que não aceitar essa ajuda? Por que não ver, conversar, sentar assim com essa pessoa que está vendo que tem algo diferente em mim? Por que ela está notando isso? O meu comportamento mudou? O que mudou então? Por que eu não posso rever o que está acontecendo comigo? E a dificuldade também que a gente passa é relacionada à psicofobia, que hoje é considerado crime também. Eu não sei se a Aline já passou por isso. Se passou, por favor, nos conte. Mas acontece demais, já aconteceu na minha família. Minha mãe já até comentou aqui casos que a gente já passou, mas hoje é considerado crime e acontece demais, inclusive no nosso meio de amigos. E, enfim, tem algum caso para contar pra gente? Ou nunca É, aconteceu com você? é, eu não me lembro nada específico nesse momento, porque depois eu acho que eu tive coisas ao inverso mesmo. Na minha fase, que eu falei, né? 16, 26, depois 31, nessa última, as pessoas me cobravam para ir atrás de médico. Foi o Ah, inverso, pelo o inverso. Só que às vezes também soou, assim como tem gente que leva com ofensa, você já pensou em fazer terapia? Na verdade, eu me senti ofendida. Porque eu entro, acho que eu vou entrar nesse papel aí que você falou da pessoa que não quer ser ajudada, da pessoa que não quer ajuda. Porque as pessoas ficavam me cobrando demais para buscar um médico. E eu não queria. Mas eu não queria por nenhum motivo específico, porque eu achava que ia passar. Eu tinha consciência que era só uma fase, que ia passar, eu não vou. E aí eu não estava com a disposição emocional para ficar tentando psicólogo de novo, encontrar alguém, porque gente, psicólogo infelizmente é algo que tem que encaixar, sabe? Não só no bolso, mas tem que encaixar a visão de vida da pessoa, o jeito que a pessoa fala, dependendo do estilo da pessoa ou da linha que ela trabalha, sim, pode não isso bater. muito. E eu não estava com a disponibilidade emocional naquele momento de fazer isso. Eu me sentia muito cobrada de buscar terapia. Então, o meu caso é o inverso. Eu não tenho nada de psicofobia para relatar, até porque hoje eu também sou super tranquila com isso. Eu falo mesmo, gente, eu faço terapia de tempos em tempos, tenho acompanhamento psiquiatra, porque eu não quero cair naquele buraco de novo. Eu já me conheço, eu não quero cair naquilo, eu quero ficar estável. Não é nem pelo meu filho. Isso é algo que me deixa puta. Quando fala, você tem um filho e tem que ficar bem por causa dele. Gente, desculpa, eu não vou ficar bem por causa do meu filho, tem que ficar bem primeiro por causa de mim, sabe? Se eu coloco o peso, o fardo em cima do meu filho de eu ficar bem, ou do meu marido, ou de qualquer pessoa, a minha vida já não tem sentido, porque eu tô vivendo pelos outros, não por mim. Então, Sim. a questão aí de, voltando que você falou, que às vezes a pessoa oferece ajuda e não quer, eu lembrei muito de mim nessa última fase, quando principalmente meu marido falava muito, tá na hora de sair. Ele me arrastou literalmente para um psiquiatra, eu não queria ir. Mas aí eu fico pensando, como que eu vou aconselhar uma pessoa que está passando pelo mesmo que eu passei? Porque eu não sei como foi acontecendo o desbloqueio. Foi aos poucos o desbloqueio de procurar ajuda. Porque simplesmente eu já estava tão no buraco, mas tão no buraco mesmo, que eu não queria mais ser ajudada. E aí, que você faria, Gabi, se você se depara com alguém que se encontra num buraco tão grande? Cara, eu tinha perdido o emprego, eu tava com um filho pequeno, e não tenho medo nenhum, vergonha nenhuma de falar que eu nunca quis ser mãe, amo meu filho, me dedico à maternidade mais do que eu imaginava que eu iria me dedicar, mas tudo aconteceu na minha vida, e aí eu falei, cara, pra mim não faz mais sentido. Por que eu vou ser ajudada? Tipo, como que você ajuda uma pessoa que está nesse ponto? É uma pergunta, tipo, como que você, tipo, não tem o que fazer? Cara, como que você vai saber? Sabe? Mas Tipo, quem estava do seu lado naquele momento conseguiu te arrastar. foi um arraste. Foi literalmente. E o desbloqueio comigo foi aos poucos, sabe? Eu tinha que ser levada para terapia toda semana. Meu marido saía do trabalho, me pegava e me levava. E era presencial ainda, exatamente para eu não fugir. Hoje eu não, realmente, eu não falto por nada. Mas eu entendo desse lado. Se alguém chegar nesse nível, se alguém algum dia ver essa live e pensar, cara, eu passo por isso, só quero dizer que assim, eu não vou dar um caminho, porque eu sei quanto foi difícil para mim. Às vezes aceitar ajuda, aceitar que, sabe, eu já tinha passado do estado de estar na merda, porque eu tava antes no estado de que, eu não preciso de ajuda ainda.
Eu consigo lidar com isso. Quando eu vejo, eu tava na merda, sabe? Foi muito rápido. Então, é complicado. Essa é uma grande dificuldade, que É eu não... exatamente isso, porque quando a gente vê, já foi. A gente já tá lá naquele fundo que a gente não consegue mais sair. Não consegue mais sair porque, assim, a gente já não quer mais ajuda, a gente já pensa em desistir de tudo, porque não tem filho, não tem marido que consiga tirar a gente de lá. Porque para simplesmente não querer mais estar aqui, é um fio. Sim, É um fio. Seria um fio para você, foi um fio para mim, como eu já não quis mais estar aqui. Se não fosse o Marcos te arrastar, a gente não sabe o que teria acontecido. Como a minha mãe já me arrastou, o ano passado, minha mãe me arrastou para uma consulta, que eu também não queria ir. Então, assim, quantas outras consultas de terapia o Marcos já não te arrastou? Então, é exatamente isso que eu falo. Não pense duas vezes antes de aceitar uma ajuda, porque é um fio para a no- gente simplesmente ter um pensamento para não estar mais aqui. sim, Não começou, pense. tô me sentindo um pouco para baixo, tô vendo que as coisas não estão fluindo, não tô conseguindo me organizar mentalmente. É isso, o passo pro fundo do poço é muito pequeno. Quando você vê, Exatamente. sabe, não, pode ser que você leve anos para chegar em um nível depressivo profundo. Pode ser que seja rápido. Como uma praia, você entra no mar, você tá entrando, aquela água, sabe, Você morna. acha que você só tá boiando ali, tá tudo sob controle. A água tá morna, assim, sabe? Tipo, ah, tá de boa. Quando você vê, a correnteza não tava forte, mas você já tá lá, tá longe. E aí vem uma onda com tudo e te leva. Então, às vezes a gente não percebe. Chegar nesse nível é muito complicado para quem chega no fundo do poço aceitar ajuda, porque eu já estive lá, você também, a gente sabe como que é. E eu acho que a linha é muito tênue de pedir ajuda na hora que está no começo. Cara, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo legal. Eu acho que quem já faz terapia, já tá num caminho calejado como a gente, já sabe quando a gente não. Quando chega aquele dia que a gente não tá legal, em que pode vir um gatilho, então a gente já aprende, já meio que se afasta um pouco, ó, vou evitar isso, porque isso vai me desencadear algum gatilho, que eu posso ficar mal. Mas não é fácil chegar Não, nesse não é. Com 9 anos de tratamento, 9 mais ou menos que eu estou completando, eu levei anos, recentemente, acho que de 2019 para cá, 2020 para cá, que eu consegui formar minha rede de apoio real, que eu consegui, que hoje, de 2020 para cá, eu consigo saber identificar alguns gatilhos e saber que quando eu não estou bem, que eu vejo que de fato eu tenho medo de ficar sozinha, eu sei que não vai me fazer bem ficar sozinha, que pode desencadear algo pior, que eu consigo pedir ajuda. Então, olha só, depois de quantos anos de tratamento que eu vou conseguir pedir ajuda. Então, não é assim de um dia para o outro, não é tomar um remédio e é um passe de mágica. São anos e não tempo é um remédio que vai te fazer bem. certo, Nós né? somos um ratinho de laboratório, de testes de remédio. Ainda hoje, aliás, amanhã eu tenho uma consulta com um psiquiatra que eu já sei que vai mudar meu remédio de novo e que não vai me fazer bem, que vai ser 21 dias de efeito colateral desse remédio. Então, assim, é não desistir. É tudo um processo, é sempre um processo. Sempre, sempre. E não também entrar no. Ah, já tô há um tempo aí nesse rolê, como eu falei, ah, já sei os gatilhos, mas também não dá para confiar 100% nisso. Porque às vezes pode vir uma, realmente, uma onda muito forte e te levar. Tem que. É complicado, né? É uma situação Sim. muito complicada, e quanto mais a gente fala aí, bater na tecla que tem que ser falado, tem que ser falado, a mensagem vai chegar e eu acho que ela vai chegar em todos os lugares. As pessoas que estão convivendo com quem precisa de ajuda e as pessoas que ainda não sabem pedir ajuda, são os dois lados. A gente precisa simplesmente falar sobre o assunto. Simplesmente, para ele se Sempre. tornar comum. Comum e as pessoas pararem de ter vergonha de falar sobre isso. E eu acho que o caminho sempre vai ser o autoconhecimento, até porque nunca vai ser demais. A gente vai passar uma vida em autoconhecimento, ele nunca vai ser demais. E ainda assim, desde que a gente se entende por gente, até acho que a gente não estar mais aqui, a gente vai viver se autoconhecendo. Então,
ele nunca vai ser demais. E o Nunca. autoconhecimento implica na gente se questionar. Infelizmente, não só se questionar, mas questionar tudo. E questionar, às vezes, eu já cheguei a falar isso pro meu psiquiatra. Em uma das trocas de remédio, eu falei, eu só queria algo, um remédio que não me fizesse questionar as coisas. Que me estabilizasse ao ponto de eu ficar tão morna, que tá tudo bem, sabe? Que tá tudo bem, pra nada me derrubar. E ele falou, será que é legal você viver dessa forma? Será Não que é. Eu tá? não. Porque cada questionamento pode trazer um desequilíbrio, mas esse desequilíbrio te tira do lugar que você estava. Se isso não tivesse acontecido lá na adolescência, depois no meio dessa, sabe, nos seus 20 anos, e agora de novo, você seria a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas. Você sairia dessa vida do mesmo jeito que entrou. Então, é a instabilidade da vida, sabe? Entrar, saber que hoje tá tudo bem, amanhã não tá tudo bem e não desistir de questionar as coisas. Não desistir, a questão é ter o apoio. Porque nesse caminho de autoconhecimento e de questionamento, às vezes a cabeça não vai dar conta. E um ponto muito importante antes de a gente, sabe, falar mais uma vez, que às vezes é complicado ter suporte das pessoas, que as pessoas julgam, eu acho que o maior algoz na minha caminhada aí com depressão nesses tantos anos, eu posso atribuir a uma pessoa, eu mesma. Não foi a falta de suporte dos meus pais, ou a crença religiosa das pessoas em dizer que era falta de fé, nem nada. Era a minha cabeça. Infelizmente era a minha cabeça. E assim, é uma luta. É uma luta, porque às vezes a gente tá bem e a cabeça colocar enfiar a gente em lugares que a gente não tem que estar. De não se ser bom, não ser bom bastante, de não ser amado, não ser reconhecido, de eu vou ser abandonado de novo, as pessoas não vão me chamar para um happy hour que seja, por mais que eu não queira ir, sabe? Coisas mínimas assim que acontecem e geram gatilho e aí a mente vai te levando naquele caminho que quando você vê, você já está questionando o valor da sua vida. É muito complicado. Então, primeiro, antes da gente pensar em mudar a sociedade, a gente voltar ao passo e pensar como que a gente vai lidar com a gente. Como que a gente vai lidar com esse fantasma que com um gatilho, com um convite não feito, vai colocar a gente ali no ralo. Vai falar, eu não sou bom bastante, sabe? Um rolar de feed que a gente vê que uma pessoa tá num lugar incrível, a gente nem sabe o que tá acontecendo, ou alguém que tá no LinkedIn postando um trabalho, caralho, olha só a vida dela, minha vida tá uma merda. Quando você já tá, sabe? Então acho que não só a dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, também essa é uma das maiores dificuldades. É entender que o nosso maior algoz somos nós mesmos e por isso precisamos de ajuda para saber lidar com essa voz que fica ecoando na nossa cabeça o tempo inteiro. Eu acho que isso não é só uma questão de quem tem depressão ou qualquer outra síndrome ou qualquer outra questão na saúde mental, mas eu acho que é com todo mundo. Essa voz está aí. Não é demônio, gente. Essa voz, ela existe. Ela existe. E o caminho é a gente saber lidar com essa voz para que ela não afunde. Não faça a gente afundar. Na verdade, é não culpabilizar os outros e sim sermos responsáveis pelos nossos atos. Autoresponsabilidade. É, Autoresponsabilidade. O primeiro passo exatamente. da gente falar que as pessoas não nos ajudaram ou culpar alguém é lembrar. Primeiro, eu sei que é difícil, a gente não pode ir pelo caminho de, ai, preciso me ajudar mais. Não, mas a gente entender que a gente tem uma dualidade dentro da gente. Cada um chama de um nome, ego, id, enfim, cada linha da psicologia vai ter o seu. Cada linha da fisio, da gente, as palavras até estão da filosofia, estão até fugindo. Mas é isso, a gente lembrar que nós temos essa voz dentro da gente e a primeira forma de buscar ajuda é tentar lidar com essa voz. É isso. A dona Simone falou aqui que e falar para curar abre os olhos para o conhecimento e entendimento para as pessoas poderem pedir ajuda ou ajudar alguém com depressão.
Acho que é isso. Eu falei que ia tentar me ater em 30 minutos, mas a gente já falou por 45 minutos. Então, assim, se deixar, você sabe que tanto eu quanto você, a gente vai ficar aqui umas 2 horas no mínimo falando, Como nossos áudios. porque com os nossos podcasts. Bom, eu amei ter você aqui hoje. Eu amei. Eu amo as nossas conversas. Eu acho que a gente precisa, de fato, encerrar aqui, até porque o Instagram ele libera 1 hora só. Então, para a gente não se estender muito. E liberar a senhorita para o João também e para o senhor Marcos. Então, eu tô amando as nossas lives, eu tô amando ter você aqui comigo hoje, de verdade. Obrigada por se dispor a estar aqui comigo hoje. Obrigada por abrir toda a sua história também, contar pra gente um pouquinho sobre você. Ter você aqui hoje para mim é muito especial. Ter você de volta na minha vida também é muito especial, de verdade. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada E eu, mesmo, Li. eu agradeço o convite, primeiramente. Sou muito grato, muito feliz em ter você na minha vida e na nossa vida, de verdade, de fazer parte da sua caminhada e vou continuar reforçando o quanto é incrível o que você está fazendo. A gente não tem que só dar visibilidade a influencers com milhões de seguidores. A gente tem que começar a observar as pessoas que falam e estão ao nosso redor. Sempre vou bater na tecla que os maiores influenciadores são as pessoas que a gente conhece. Então, é Obrigada. muito importante você fazer esse trabalho, principalmente porque, vou usar o termo, você está no lugar de fala, você vive isso, você traz essa conscientização. Conte sempre comigo, tá? Muito orgulho de você, da sua trilha, da sua caminhada. Obrigada mesmo. Então a gente se encontra na próxima live, dia 14 de novembro. A gente vai falar sobre bipolaridade com a psicóloga Maria José de Andrade. Espero você também online com a gente, Li. Um beijo para vocês. Até Beijo, mais, gente. obrigada, Gabi.